Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e é o único que pode nos dar a paz, nos dar a alegria, nos dar a felicidade. A felicidade que a gente tanto busca, irmãos. O mundo tem uma técnica muito bem elaborada para atrair você para um pensamento de ser feliz o ano que vem. E vai te enrolando, vai te enganando, e você não consegue se saciar. Você passa a ser um saco sem fundo. E muita gente até se perde nesse engano, nessa cultura errada, nessa cultura caótica. Porque todos nós, quando crianças, nós éramos uma folha em branco, e a sociedade veio escrevendo muita coisa em nós, e muita coisa que a sociedade colocou na nossa mente, juntando com a nossa herança genética, com o nosso gênio, com a maneira com que nós absorvemos as coisas, isso muitas vezes se torna uma bomba muito poderosa, muito destrutiva, se torna uma coisa maligna, porque leva pessoas normais a cometerem absurdos. Então, por isso que Deus, Ele nos dá uma Bíblia na nossa língua, nos ensina a ler. Não se esqueçam que toda ciência que existe na Terra, ela é dada por Deus. Deus capacita pessoas que têm aquela qualidade para desenvolver aquele tipo de tecnologia, de ciência, tudo para o benefício do homem. É claro que o homem, com a sua maldade, ele, se deixar, ele pega até aquilo que é bom para usar para fazer o mal. Mas, irmãos, nós temos que prestar muita atenção, porque as pessoas chegam num ponto que ficam desiludidas com os acontecimentos do mundo, com as maldades deste mundo, e com aquilo que acaba acontecendo com eles de frustrações, de ansiedades, de perdas, de dores, e elas acabam misturando o reino de Deus com isso. A Bíblia diz: aquele que glorie-se no Senhor. Deus não tem nada a ver com a maldade do homem, com aquilo que acontece de ruim na sua vida. Você pode saber que Deus não vai fazer um mal para você. Ao contrário, você pode ter certeza que tudo de bom que aconteceu na sua vida é Deus que te deu. Muitas vezes você acha até que foi pela sua sabedoria ou pela sua força, mas não é, irmãos. Nós não temos força para nada. Nós somos seres pequenos, miseráveis, fracos e, o pior, iludidos, achando que somos alguma coisa. Enquanto a gente acreditar na nossa força, acreditar no nosso poder, acreditar nos nossos pensamentos, a gente nunca vai conseguir ser feliz aqui na Terra. Porque você não foi criado para viver na Terra. Você foi chamado por Deus, você foi criado por Deus para viver no mundo de Deus. E o mundo de Deus não é a terra, é o céu, está claro, Deus está no céu, Ele vive no céu. Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês lá no céu. E quando a Bíblia descreve o céu, descreve aquilo que você sonha no íntimo do seu coração. Até você que é ruim, você tem o desejo de ser feliz, de viver bem. Nós não conseguimos aqui, irmãos, viver bem com ninguém. É só temporariamente.
Você vive mais ou menos bem com alguém que você encontra, começa a se relacionar, começa apaixonado por essa pessoa, a paixão vai acabando, você começa a amar essa pessoa, o amor é um sentimento fraco, aí entram as diferenças, né? Homem e mulher já é totalmente diferente, aí, infelizmente, as pessoas orientadas por esse pensamento do inferno da sociedade acabam se perdendo, principalmente os homens, não enxergam o valor da mãe do seu filho, não enxergam o valor da esposa que Deus deu, e acaba se perdendo, é enganado pelo mundo, é enganado pelo seu pensamento, pela fraqueza da sua carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a Bíblia é um livro de ensinamentos, tanto para mim quanto para você. Não tem forte aqui na terra, não tem valente, não tem sabido. Somos seres miseráveis, desses trilhões de seres que tem na terra, aqui na terra. Não tem um ser pior do que a gente, não tem. Nós somos o pior ser que tem na terra aqui. Tem muito demônio aí que perde para o ser humano. E é importante você entender isso, por quê? Porque você entendendo isso, você vai se agarrar com a palavra de Deus, vai buscar ler a palavra de Deus para que ela venha te dar um caminho. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem é Jesus? Jesus é a palavra. Não tem como você seguir a Jesus se não for de acordo com a Bíblia. Sem a Bíblia você esquece. Essa história de crente do Espírito aí, crente que não lê a Bíblia, esquece, irmão, esquece. Essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser enganada pelo homem, vai ser um religioso, vai profanar o reino de Deus, vai zombar de Deus, vai zombar das coisas de Deus, porque você tem que estar firmado na palavra de Deus. É impossível, sem a palavra de Deus, você vencer. É impossível. Você na igreja pode até sentir alguma coisinha. Por isso que muitas igrejas hoje têm 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de louvor para mexer com o seu sentimento, com o seu ego, massagear seu ego, para fazer você sentir bem. Mas, irmão, se Deus te traz numa igreja, porque Deus quer mudar a sua vida. Se Deus te traz a uma igreja, porque Deus quer te salvar. Se Deus te traz a uma igreja, porque Deus quer te preparar para viver em um mundo melhor. É uma escola, a igreja é a escola de Deus. Aqui, através da palavra e do poder de Deus, se você aceitar, se você humildemente entender a importância da igreja, a importância da Bíblia, e você aceitar, através do poder de Deus, Deus vai te dar força, personalidade, para você vencer o mal, tanto o mal que está na rua, tanto o mal que está nas hostes celestiais da maldade, quanto o mal que está dentro de você. E esse mal que está dentro de você, você conhece. Muitas vezes é a sua arrogância, né? É o seu temperamento, é a sua autoestima baixa, e uma série de coisas que, naquele momento, que você deveria honrar a Deus, que é o momento que você é testado pelas pessoas, porque a gente falha quando nós somos testados por outras pessoas. É nesse momento que a gente falha. Neste momento é que você tem que ser fiel a Deus. Ser fiel na igreja, ouvindo louvores maravilhosos. Isso é fácil, irmão. É fácil. Deus chama a gente para a gente andar com os olhos abertos, andar prestando atenção em tudo, prestando atenção na vida dos outros, não para criticar, mas para ver os exemplos, tanto que a Bíblia dá exemplos de crentes que caíram, crentes que fizeram coisas erradas, o que aconteceu com eles, dá o exemplo de pessoas boas, é para que a gente possa olhar exemplos
para que a gente forme uma personalidade forte para poder enfrentar as afrontas do dia a dia. Ter controle sobre você, controle sobre a sua boca, controle sobre o seu olho, controle sobre o seu sentimento, controle sobre o seu pensamento. Olha o que Jesus fala: se você quer ser o maior, lave o pé do outro. Seja humilde. Mas quem quer ser humilde hoje? Acabou o temor, meus irmãos. Acabou o temor, acabou a admiração. As pessoas só estão buscando a ganância do poder, que vem pelo dinheiro, pela fama, né? Pelo status, mas admiração não existe mais. Né? Se você chegar lá no topo, vai ter milhões de pessoas querendo até dar vida por você. Se no outro dia você cair e estiver lá no buraco, some todo mundo. Então ninguém está admirando você como pessoa, como competente, capacitado, que você chegou a algum lugar muito alto. Não. Elas estão buscando satisfazer a si mesmo. Entendeu? Sem noção do que é valor. Porque os valores estão acabando. Os valores estão acabando. E é por isso que, olha, eu quero ler uma palavra com você aqui no livro de Mateus, que a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 24, no versículo 2 em diante. Jesus fala assim: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos queriam saber quando seria a volta de Jesus e quando seria o final da nossa vida aqui na terra. E olha o que Jesus fala. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Irmãos, a pessoa hoje ela está saindo de casa para ir na igreja ouvir falso profeta. Ele está com a Bíblia na mão, a mesma Bíblia que o falso profeta tem, e ele perde o tempo dele ir na igreja, ele dá o dinheiro até que ele não tem para ajudar o falso profeta, porque é isso que ele quer ouvir. Ele não quer a verdade. Ele não quer ouvir a verdade. Quer dizer que a igreja hoje ela está igual a igreja lá do tempo de Jesus. Quem falava a verdade morria, apanhava. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que está acontecendo hoje, irmãos? As pessoas estão vivendo juntos, estão dormindo juntos, têm filhos juntos, estão 20, 30 anos juntos e não suportam um ao outro, não conseguem amar um ao outro,
porque não se rende à palavra de Deus. É cada um mais ignorante do que o outro, é cada um mais rebelde do que o outro, é cada um mais teimoso do que o outro, é cada um mais arrogante do que o outro. Não se humilham. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha, irmãos, aqui Jesus, nessa profecia, ele está mostrando que realmente nós estamos numa situação muito difícil, estamos nos princípios das dores, porque Jesus aqui revela que o amor das pessoas vão se esfriar, todo mundo está vendo isso. Você vai dentro da sua casa, é só você olhar para o lado que você vai ver que praticamente já não existe amor mais, não é? E Jesus falou que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Com a internet, irmãos, com a facilidade de mobilidade, não, acho que não tem ninguém na terra hoje que não ouviu o evangelho. Acho que todo mundo já ouviu o evangelho. Então, realmente, estamos começando o final dos tempos. Agora, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 10 anos ou daqui 100 anos, isso eu não sei. Deus é quem sabe. Eu até peço ao Senhor que Ele possa prolongar o máximo possível esse dia, porque muitas pessoas que eu amo não estão preparadas ainda, não entenderam o que é o reino de Deus, não aceitaram Deus verdadeiramente nas suas vidas. Então eu não fui chamado para construir uma arca, que eu estou construindo a minha arca com os versículos bíblicos, com a palavra de Deus, assim como Noé construiu com madeira, betume. Eu estou construindo uma arca com os versículos bíblicos para me salvar e salvar a minha família, e nesse processo de construção da minha arca, eu estou dando oportunidade para quem quiser, assim como Noé deu, entrar. Poucos vão entrar, infelizmente. Infelizmente, poucos vão entrar porque não querem. As pessoas são materialistas. Quanto mais elas veem se aproximando o final dos tempos, quanto mais elas veem elas ficando velhas, a saúde delas acabando, ao invés delas se renderem, elas pioram. O que eu tenho visto desses velhos aí é a coisa mais decepcionante que eu já vi. Antigamente, você conversava com uma pessoa de 70, 80 anos, ela sempre ia dizer uma coisa edificante para você, sempre ia te dar um bom exemplo. Você saía dali com um bom exemplo, admirando aquela pessoa. Hoje, a velharada está pior do que o jovem. Eu estou velho mesmo, agora já estou no final da vida, eu tenho que curtir, tenho que fazer tudo, beber, fumar, entendeu? Fazer tudo. Como se isso fosse sinal de felicidade, ou que ia levar ele a algum lugar. Quer dizer que a pessoa, ela não está se dando valor nenhum. Ela é como um animal, ela nasceu, cresceu, viveu, comeu, bebeu, dormiu, fez tudo que um animal faz, porque tudo que ele acha que ele é sabido que ele faz, o animal também faz, né? Que até pernilongo faz sexo, né? E aí ele se conforma, agora estou velho, eu quero é viver, entendeu? Quer dizer, um inútil, passou pela vida, teve a oportunidade de ver tudo, de aprender, de mudar, de se tornar uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa fina, um exemplo para os mais jovens, ver os erros que foi cometido na criação dele, os erros que ele cometeu na juventude, se arrepender e pregar as boas novas, dar bons exemplos para os mais novos. Não, ele quer agora
E todo mundo apoia, que é o que a sociedade quer, isso. Ela quer destruir a família. A sociedade prega a terra. A igreja moderna hoje, ela prega a terra. Ela prega o prazer do corpo. E o corpo é um dos maiores inimigos seu, porque ele é traiçoeiro. Se você resolver dar comida para ele, ele te engorda até você pesar uns 500 quilos e morrer. Ele te mata, entendeu? E se você resolver beber, por exemplo, ele faz você beber até você morrer. E assim ele faz com a droga, faz com tudo, entendeu? Nós não somos chamados, irmãos, para viver em função do nosso corpo, nem da nossa alma. Somos chamados para vivermos em função do nosso espírito. Quando a Bíblia fala que somos a imagem e semelhança de Deus, não é o corpo, é a pessoa que está aqui dentro, é a pessoa espiritual. Tanto é que as leis de Deus já estão escritas no nosso coração. Qualquer criança que faz 12 anos de idade para frente, ela já está com a lei de Deus dentro dela. Se ela for na sua casa roubar uma caneta dessa daqui, ela sabe que ela roubou. Pode não ter entrado em escola nem nada, porque está escrito no coração dela já a lei de Deus, entendeu? E ela tem todo o projeto do céu já dentro do coração dela. Ela não vai querer morrer, ela vai ter o desejo de vida eterna, ela vai ter o desejo de ser coletiva, ela vai ter o desejo de ter família, ela vai ter o desejo de ter um Deus. Ainda que cresça como um tolo e se chame de ateu, vai ser mais um mentiroso, né? Então, irmãos, Deus nos deu a Bíblia para nos educar, para nos ensinar, para nos transformar em pessoas melhores do que nós somos, para que possamos, assim, herdar os tesouros de Deus. Que o que Deus tem para nós é maravilhoso. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 24. Êxodo 24 diz a palavra do Senhor assim: E depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo capítulo 6, versículo 23 e 28. Não, Êxodo capítulo 6, versículo 23, Êxodo capítulo 28, versículo 1, Números capítulo 11, versículo 16, Levíticos capítulo 10, versículo 15. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. E veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Você vai ver uma referência lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 8, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Aqui já mostra que a Bíblia foi escrita por Deus, porque diz aqui, ó, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, não foi a palavra dele. Foi a palavra que Deus disse para ele, que Deus ditou para ele. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. O que Moisés leu? Moisés leu um livro da igreja, um livro inspirado por ele, ou ele leu o livro da aliança que Deus fez com o ser humano, a Bíblia? Esse é o livro da aliança de Deus. Como que você vai concordar com o que está escrito na Bíblia se você não lê a Bíblia? Fica difícil, não fica, irmão?
Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Você vai ver uma referência em Hebreus, capítulo 9, versículo 19 e 20, Hebreus 13, 20, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Você vai ver uma referência aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, Gênesis, capítulo 18, versículo 2, Gênesis, capítulo 32, versículo 30, Isaías, capítulo 6, versículo 15, Êxodo, capítulo 33, versículo 20 e 23, João, capítulo 1, versículo 18, e Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Quem escreveu os mandamentos? Deus está dizendo aqui, que tenho escrito para os ensinar. Então, para que Deus escreveu a Bíblia? Para nos ensinar e para quê? Para nos libertar. Por isso que Jesus fala para os doutores da lei, os fariseus, os que se consideravam crentes de carteirinha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles disseram ainda para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Como dizes isto? Porque eles conheciam a Bíblia, mas valia mais para eles a doutrina da igreja, da religião deles, aquilo que a religião dizia, do que o que estava escrito na Bíblia. Então você tem que definir o que você quer. Ou você vai acreditar na Bíblia, primeiro para isso você tem que ler ela, né? Mas se você ler, você vai ter que, ou vai acreditar nela, ou você vai acreditar no homem, que vai subir no altar e pegar a Bíblia, que você não lê, e interpretar do jeito que ele quiser. Hoje está cheio de doutores da lei, cheio. Inclusive, que falam vários idiomas, como se o fato deles falarem vários idiomas tornam eles melhor ou mais sabido que você. Deus não faz acepção de pessoa. Você pode ser analfabeto, que Deus pode te ensinar a Bíblia muito melhor do que um teólogo desse aí, que estuda a Bíblia uma vida inteira e se torna um doutor da lei, mas o seu coração não está com Deus. São filhos rebeldes, pessoas que buscam apenas a sua glória, não têm temor a Deus, mas se acham santos e sabidos, né? E como Jesus fala, pelos seus frutos conhecereis a sua árvore, né? Você vê o fruto deles, observa, né, que você vai ver se eles estão na palavra de Deus ou não. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 9 e 16, Mateus, capítulo 17, versículo 5. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Você vai ver uma referência em Êxodo 16, 10, Números 14, 10. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Você vai ver uma referência em Hebreus 12, 18 e 29. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte
40 dias e 40 noites. Você vai ver uma referência em Êxodo 34, 28, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Irmãos, dê valor à sua vida. Aproveite que você está vivo. Abra o seu coração. Tenha uma conversa séria com Deus. Fecha no seu quarto lá. Fala sério com Deus. Faça uma revisão da sua vida. Porque Deus muitas vezes está usando as pessoas para falar com você. E você está, ao invés de parar para pensar, para ruminar, para ouvir, não importa se a pessoa tem razão ou não, meu irmão. Crente não busca ter razão, não é isso? Você vive em um mundo que você ou traz Deus para dentro do seu mundo, ou você vai viver no mundo do homem. E para você trazer Deus para dentro do seu mundo, você tem que se apresentar a Deus, você tem que querer ter intimidade com Deus, você tem que confessar para Deus as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados. E como é que você vai saber se você se acha o máximo, se você se acha perfeito? É todo mundo que está errado. Para você está todo mundo errado, só você que está certo. Você sempre tem razão. Como que você vai fazer para você mudar? Você vai ter que começar a ruminar, vai ter que começar a observar, a perceber, examinar você mesmo, olhar no dia a dia, principalmente quando surgir uma confusão maior, quando surgir um problema maior, quando você se sentir, às vezes, humilhado, ou maltratado, ou desprezado, ou cobrado, naquele momento, não é? Vai para o seu quarto, se fecha, vai falar com Deus. Vai falar com Deus, porque aí sim você evolui. Aí você muda, aí você começa a servir a Deus. Porque Deus fala, eu provo aquele a quem amo. Deus às vezes está te dando uma oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, mas você está agarrado no seu gênio terrível, entendeu? Você está preferindo ser ruim. Como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, você tem que querer lutar, você que tem que querer lutar. Não é a igreja que vai te salvar, não é pastor que vai te salvar, não. É você que vai te salvar. E a sua salvação depende da sua mudança. Amém, irmãos?